hoje nós vamos bater um papo com um representante, pré-candidato a vereador, representa, né, a região que eu nasci, fui criada, né, em Auma e adjacências. Ele é viúvo, advogado, corretor de imóveis, Almir Napoleão, pré-candidato a vereador pela capital. Tudo bom, Almir? Ô, Hortência, obrigado. Só tem um detalhezinho, Hortência. A gente hoje entende, pelo cenário que a nossa campanha toma, que a gente é candidato da cidade do Rio de Janeiro, candidato do antigo estado da Guanabara, e a gente com certeza, Hortência, olhando para você aqui, a gente tem absoluta certeza que a gente vai representar essa cidade e vai, com a graça de Deus, né, honrar cada pessoa nesse município que vai acompanhar a gente entende que em 2025 a gente vai ter um novo amanhã com a nossa proposta, Hortência. Bom, Almir, eu quero conhecer um pouco da sua história. Vamos contar para as pessoas, né, que seguem o podcast A Política Hortência Pisciani, um pouco da sua infância. Você nasceu morando em Inhaúma, você morou em outro bairro, depois mudou para Inhaúma, porque, assim, obviamente, hoje, pela proporção que ganhou, né, a quantidade de pessoas que te seguem e tal, e a sua campanha, você hoje representa a capital como um todo, mas a sua representatividade inicial foi em Inhaúma. Então, eu queria entender, assim, como é que foi o início da sua vida em Inhaúma? Você nasceu em Inhaúma ou você mudou para lá depois? Eu não nasci em Inhaúma, mas, na verdade, até pode dizer que nasci, porque muito novo, muito criança, a gente começou a dar nossos primeiros passos no bairro de Inhaúma, entendeu? E a nossa infância foi legal. A gente teve uma infância que hoje eu atribuo uma infância... Todo mundo gosta, né? Eu gostava dos tempos antigos, onde a gente andava na rua, andava de carrinho de roda de bilha, soltava pipa, né? A gente tinha várias atividades. E essas várias atividades que a gente tinha... faziam com que a gente cada vez mais tivesse vida presente, né? Hoje a gente tem uma vida muito artificial e a gente pouco se toca, né? Pouco se vê, pouco se relaciona, né? E minha infância foi maravilhosa no bairro de Inhaúma, andando pelas ruas de Inhaúma. Qual escola você estudou? Estudei na Ceará, estudei em colégio particular, em uma torre. Eu estudei na Ceará também. Então, estudei na Ceará, logo na minha infância. E aí depois no ensino médio você estudou em qual escola? Eu estudei estudei numa escola estudei no Guima Torres, que era do outro lado, e de lá fui estudar, meu Deus, segundo grau eu nem me lembro onde fiz, Mas o que te levou? Os seus pais, eu li na sua história que você já tem um tino meio empresarial, né? Seus pais já eram meio comerciantes, você sempre foi comerciante. O que te levou a fazer direito? Não, direito é a vida, né? A gente tem esse relacionamento, as pessoas estão dizendo, Mia, eu desde jovem, muito jovem, eu tinha facilidade de falar em público, conversar com pessoas, muito embora eu seja muito tímido ainda, né? Aí aí o pessoal dizia, Mia, tu tem que fazer direito, porque você se comunica bem, busca as pessoas bem. E eu tinha uma inquietude muito grande que todo jovem tem, né? É de buscar a minha razão, buscar os meus direitos e tentar entender no cenário do que a gente vive, como é que a gente pode arrancar daquilo o que a gente tem de deveres, né, mas o que a gente tem principalmente de direitos. Isso aí me fez caminhar Você entrou na faculdade de Direito logo após terminar o ensino médio? Você chegou a trabalhar um pouco antes e entrou logo depois? Como é que foi esse ingresso seu no nível superior? Não, na verdade, meu pai era muito inquieto a gente fazer faculdade, estudar, e quando terminou, a gente ingressou na faculdade, que meu pai me colocou num cursinho GPI. Na verdade, eu estudei no GPI para terminar meu segundo grau, foi o GPI. Eu estava pensando em outros colégios. Era supletivo, GPI, não? GPI, e a gente estudava e ali fazia curso para vestibular, né? Ah, entendi. E assim, Almir, eu não sei, eu, por exemplo, né, sou mais nova que você, mas eu tenho algumas lembranças minhas de Inhaúma, né, e você na sua época provavelmente mais ainda, porque naquela época era mais difícil. E assim, provavelmente, das pessoas que cresceram com você, poucas foram as que conseguiram ingressar no nível superior ali naquela região, né? Porque você sabe que, primeiro que é caro, não é fácil de passar, as pessoas não têm tanto acesso, não têm tanto tempo de estudar. Quando consegue, estuda, mas aí tem que sair cedo para trabalhar e aí não consegue entrar no nível superior. Como é que você enxerga isso no subúrbio do Rio, essa falta de oportunidade mesmo para os jovens ingressarem
no nível superior, ter mesmo professor. Por exemplo, em A1 ali, a adjacência não tem um técnico gratuito, tirando aquele que tem ali em Areia da Graça, né, que é o Cefet, não sei se é o FETEC Cefet, mas não tem, assim, essas oportunidades. Como é que você enxerga isso? Isso torna difícil a vida, né, do jovem daquela região. Não, na verdade, o jovem no subúrbio é mais ou menos por aí. Porque no meu tempo, o garoto com 14 anos, ele já era parte da renda da família, né? Ali tinha muitas indústrias, muitas fábricas. Aí o garoto com 14 anos, a mãe, com medo dele tomar outro destino. E minha mãe tinha um negócio interessante que ela falava para os jovens da minha geração. Se você não gosta de estudar, vai trabalhar. E eu... Você não gostava de estudar, foi trabalhar? Não, gostava de trabalhar quando jovem. Aí fui estudar. Brincadeira, a gente gostava de fazer duas coisas. Muito jovem, eu fui trabalhar no banco e meu pai me tirou e falou, meu filho, sai que eu quero que você se forme. Naquele tempo, se formar na universidade era uma coisa que trazia muito encanto aos pais, né? Os pais achavam, e eu também acho que fui o primeiro filho, né? Não, o primeiro da minha família me formar, né? Naquele tempo era muito difícil. Hoje eu entendo que é mais fácil, né? Naquele tempo tinha muito curso técnico, né? E as pessoas conseguiam trabalhar na região e aí compunha renda, tinha o seu dinheirinho para sair. Como a gente tinha uma família mais organizada, meu pai tinha um apartamento fora do bairro, na Zona Sul, tinha uma situação mais ou menos, e ele nos dava a oportunidade de só estudar e não compor a renda, né? Isso facilitava. Essa é a dificuldade das pessoas que moram na Zona Norte. É aquela de tem que trabalhar para poder compor a renda, não é isso? Eu acho que é por aí, não é não? Os jovens, eles têm que trabalhar muito cedo e aí não conseguem concluir seus estudos, né? E aí acaba diminuindo um pouco a oportunidade que tem. E me conta dessa sua trajetória. Aí você, né, começou a fazer a faculdade, aí você já foi ser corretor de imóveis, você chegou a advogar antes? Me conta essa transição sua de corretor de imóveis. Hortência, na verdade a gente advogava, né? Advoguei muito tempo da minha vida, mas a gente não tinha, sobre a minha vida, o respaldo de alguém que tivesse uma carreira jurídica. Isso facilita muito, né? Ou então, quando você quer fazer um concurso, aí faz o curso de Direito. Mas eu sempre fui muito inquieto, né? E trabalhando, no meu escritório, eu montei um escritório muito cedo, um sócio nosso, eu vi um rapaz de fora ser corretor de imóveis. Eu vi ele tocar de carro, falei, o que é isso? Aí eu montei uma empresa de corretagem de imóveis e ele começou a atender. Você viu ali na corretagem de imóveis uma oportunidade de trabalho financeira e ajudar mais gente, né? Porque a gente começou desde jovem gerar emprego, né? Eu trabalhava 5, 6 jovens comigo, entendeu? A coisa foi crescendo mais ou menos por aí. Entendi. Na região ali você conseguia gerar emprego para os jovens. Essa ocasião foi na Zona Norte. Eu estava ali em Bom Sucesso, fui para Ramos. Depois de algum tempo eu vim trabalhar em Auma. A gente gerou emprego ali naquela região, entendeu? Entendi. E o que depois, ao longo desse período todo, o que te fez entrar na política, querer ser político, querer vir candidato? Na verdade, a vida política é a nossa vida, é o dia a dia, é negociação, né? É tentar entender o que as pessoas têm de necessidade e transformar essa necessidade numa coisa real. A gente não entra, eu não entrei na política. Eu acho que a política entrou na minha vida. Eu tinha um trabalho social muito intenso desde jovem, trabalhava e tinha um trabalho social numa igreja ali na região. Na verdade, a igreja era na José Bonifácio, né, uma Assembleia de Deus, e eu ajudava na Assembleia de Deus ali em Auma, na rua Dona Emília, logo ali no início, Dona Emília 20, uma coisa, 120. Então, nessa trajetória na igreja, a gente desenvolveu um trabalho muito grande no campo social. A gente fazia eventos na praça, fechava a rua. Aí alguém, não sei quando, nem me lembro quem foi, não sei se foi o saudoso Leonel Trota, alguém falou, Mia, tu tem viés político, vem para cá. E a gente começou a travar uma amizade com o vereador, e daí foi nascendo, quando eu vi, eu estava no processo político. E eu fui candidato agora com uma certa idade, não foi que jovem que nem você. Você veio candidato em 2020, primeira vez? Não. Você já tinha vindo antes? 2008. Ah, você veio em 2008, aí depois você não veio mais, aí depois 2020, você veio em 2020 isso. De novo. Entendi. E aí, quando você resolveu, né, falou, não, acho que dá para eu vir candidato, acho que eu vou, você... O que você acha que você pode melhorar, que você acha que você pode ajudar mais sendo um vereador da capital, a sua região, a região que você, né, mora, que você nasceu, que foi criado? Mora no subúrbio, vê uma série de inquietudes. Eu me lembro que em 2008,
2008, uma série de pessoas, comerciantes, amigos, se reuniu e falou, vamos eleger, vamos fazer um vereador aqui. Eu senti vontade de ajudar o pessoal a eleger um vereador na região, ali na Zona Norte, tamanha dificuldade que a gente vive até hoje. E aí o pessoal me fez ser candidato. Mas depois, com o olhar de candidato, eu comecei a observar que tinha várias coisas que eu não sentia. Né? Eu não sentia. Quando na condição de candidato, um monte de gente começou a me apontar umas coisas que o meu olhar se tocou para aquelas demandas. Né? E hoje a gente vê bem acentuada a Zona Norte com muita dificuldade. E eu escutei de um prefeito da cidade dizendo, se você não tiver um representante na tua região, pode ter certeza, a gente não vai conseguir chegar até lá. Eu escutei isso de um prefeito. E hoje a gente sente, comissionado pelo deputado Aura, né? O deputado Aura nos chamou, pediu a gente para ir lá por solidariedade. E a gente veio traçando esse caminho paulatinamente. Quando eu vi, essa história já fazia presente na minha vida. Eu não sou um político profissional. Não tenho essa empreendedorismo, não sou político profissional. Eu sou um político amante da inquietude. Meus filhos vivem numa região. Quando a gente olha a região, não tem um curso de inglês. Aí tu pergunta, por que não? Quando tu olha na região, não tem um McDonald's. Quando você olha ali, quase toda a Zona Norte, a gente começa a observar que quase não tem nada. E a gente sabe, com habilidade política, fazendo com que a região fique um pouco mais enriquecida, um pouco mais aquecida pelo mercado, que pode voltar a viver lá, né? A gente tinha um segundo polo industrial. Ramos tem outra dificuldade. O comércio está acabando em Ramos. Olaria, o comércio foi embora. Bom Sucesso também, Bom né? Sucesso. Então, você que é uma jovem que foi criada ali, você via até a feira de Inhaúma, que era uma feira imensa, hoje é uma feira reduzida, tamanho, a dificuldade, alguém aponta, mas será o mercado lá, o mercado dificultando, será o sacolão? Mas a feira de Inhaúma era uma feira tradicional. Tem que repensar se o local ainda está bom, fazer com que as empresas sintam desejo de retornar em Inhaúma, né? Mas, Hortência, com a sua ajuda, a gente vai tentar mudar essa realidade lá na região. Você que mora na região, tem a região do teu coração, sim ou não? Claro. Então, vamos com tudo nela. Bom, e me explica uma coisa, assim, né, até uma pergunta meio chata. Eu vi que você é viúvo, né? Ficou viúvo em 2020, né? Isso. Como é que foi você perdeu ela teve Covid? Covid. A mãe do Bruno, o meu filho, mãe do Bruno, Samuel. Você tem 2 filhos, Isso. né? Porque as pessoas que estão assistindo não sabem. São 2 filhos, um tem 17 anos, não é isso? Não, 18. 18 e o outro tem 30. Não, na verdade, 19. 17, Ah, 18, tá. 19. Daqui a pouco eu vou chegar a 20, mais 19. Então são 2 filhos e aí ela teve Covid. Covid. E foi no período eleitoral, né? Foi em abril e a eleição em outubro, só que a eleição passou para novembro. Ela faleceu em abril. Abril. E não dava, a gente não tinha como querer vir candidato. A gente não tinha a aquiescência dos meus filhos, não estavam preparados para enfrentar uma eleição com a perda da mãe. Mas mesmo assim, alguém me disse o seguinte, alguém que eu digo, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz Almir, se você não fizer uma caminhada agora, isso corre o risco de você ficar cada vez mais com saudade, aí, gerando até uma depressão profunda. Entra nesse processo, vai ser extremamente bom para você. Foi um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida. E aí você teve 4 mil votos, né? Mesmo praticamente sem fazer campanha, porque estava no meio da Covid, você tinha acabado de perder a esposa. E com medo de morrer, né? Você ficou doente também, não? Não fiquei, mas todo mundo pensava. Eu me lembro que na eleição eu tirei a máscara, fiquei andando na rua, né? Andando. Aí a gente só teve voto aqui na nossa região, não teve como ter voto fora. A gente não tinha aí nenhuma estratégia, a gente começou uma eleição em cima, né? Em cima do processo, né? Mas aí a gente usando máscara, eu, às vezes saía, às vezes botava. Eu me lembro que um dia eu chegando em casa, pedi meu filho, depois da eleição, para ele tirar o sapato. Falou, cara, tu ficou o tempo todo na rua, 1 mês e meio, agora tu tá com medo da Covid? A Covid ainda estava na rua quando estava andando. Mas Deus foi bom, sabia? Deus foi bom pra gente, graças a Deus, quando eu fiz o teste e peguei, eu não tive sintomas nenhum, entendeu? Graças a Deus. Mas, infelizmente, a mãe dos meus filhos partiu. Quantos anos você estava casado com ela? 25 anos, mais ou menos. Eu imagino, então, que
tenha sido muito difícil para você ainda enfrentar uma campanha eleitoral. E você usou mais ou menos isso também para poder Escape, dar uma distraída na cabeça ali que estava no meio do turbilhão, né? Sem contar que a gente não entendia muito o processo, mas a gente continua entendendo as dificuldades que parte da Zona Oeste tem, parte da Zona Norte tem. A gente consegue entender, isso está bem claro na nossa mente. E a gente, naquele momento, né, teve um momento da campanha que a gente acreditava que a gente poderia até ter avançado mais, né? Ter ido avançado mais e conseguido. O meu partido, ele tinha uma característica, né? Na época. A gente não tinha tempo de televisão, a gente não tinha verba partidária, nem tampouco material. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer com muita força, com muita vontade o processo e conseguimos aí, eu acredito, com uma votação que para mim foi fabulosa. Me explica esse seu projeto social que você tinha na igreja. Quais eram as atividades que eram realizadas? No passado, o que era estabelecido? Eu acho que muita igreja ainda Você é cristão, né? Graças a Deus. No passado, o pessoal reunia 1 quilo de alimento não perecível, fazia uma cesta e dava às pessoas. A gente encaminhou na Assembleia de Deus de Todos os Santos, mais precisamente em algumas congregações, a gente fazia o seguinte: a gente elaborava um culto, né? Nesse culto a gente trazia vários convidados famosos na época, Álvaro Tito, Kleber Lucas, uma série de homens. Eu tinha um cantor na época, na minha infância, Eliel Rosa. Ele tinha 80 centímetros. Ele era casado, tinha esposa, estudava, trabalhava, tinha uma série de coisas na vida dele. E a gente levava esses homens lá. E nesses cultos a gente tirava oferta. A gente começou, com recursos que a gente recebia, a gente começou a criar um departamento maior na igreja, atendendo pessoas, comprando geladeira, comprando fogão, fazendo com que as pessoas idosas que não tinham como chegar na igreja, a gente pegava uma cadeira de roda. Tinha todo um aparato, não era mais entregar 1 quilo de alimento às pessoas, mas sim buscar nas pessoas a sua necessidade e ele ia acolher. Eu me lembro que em frente à igreja tinha um senhor que ele não ia à igreja, coitadinho, já não andava, não tinha dificuldade. A gente arrumou uma cadeira de rosa, tinha jovem que lá fazia barba, entendeu? E esses jovens recebiam um certo recurso nosso, entendeu? Eu achei engraçado, Almir, que no dia que eu fui ser entrevistada por você lá na rádio, você falou assim para mim: as pessoas estão indo fazer trabalho voluntário na África, sei lá, os artistas estão indo fazer trabalho voluntário na África, mas eles deveriam tentar vir aqui no Complexo do Alemão, aqui na Penha, aqui por aqui, que aqui eles vão ver coisa talvez até pior do que lá. Tem pessoas no Complexo Morro do Alemão, isso é uma base, mas na Zona Oeste, todo o nosso município tem. Tem pessoas que não têm ainda certidão de nascimento. E a gente tem feito esse trabalho lá na ação social do meu filho. Meu filho tem um trabalho bem montado lá no bairro Neuma, um espaço grande, né? Um espaço grande, mas com uma dificuldade. A gente não tem pessoas para ir de encontro às pessoas que não podem nem chegar a gente, né? Pessoas que moram no complexo. Mas tem gente que mora lá em cima que não consegue descer para poder ser atendido e conseguir as documentações, essas coisas. Mas a gente está tentando, a gente vai conseguir, se Deus quiser, esse ano, trazer formas de a gente ir em conta dessas pessoas, dar dignidade. No dia eu vi na televisão, poxa, uma matéria em que as pessoas ficavam alegres com a simples certidão de nascimento, né? A gente tem muita gente ali na região, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. A gente precisa ter esse olhar para o nosso povo, entendeu? A gente fica aí fazendo. E aí a pessoa sem certidão de nascimento, como é que dá entrada no hospital? Como é que consegue um INSS, um Bolsa Família? Não consegue fazer nada, né? E detalhe, não são pessoas de muita idade, não. Tem pessoas novas que têm essa dificuldade de não ter certidão, entendeu? Até para gerar certidão de nascimento para os seus filhos encontram dificuldade, né? Porque não tem a sua, como é que vai gerar para o filho, né? Entendi. E aí o seu filho nesse projeto, ele faz esse trabalho de gerar certidão de nascimento para as pessoas que não têm certidão. Isso. Na verdade, é uma série de encaminhamentos. São certidões de nascimento. As pessoas, às vezes, não têm segunda via da certidão dele. Aí a gente tem uma forma de ajudar as pessoas. Tem casamento. O cara está em casa querendo casar, tem casamento. Mas eu tenho absoluta certeza, Hortência. Você acha que conhece o espaço? Ela conhece? Conheço. Então, eu tenho absoluta certeza
que esse projeto nosso, que já dura 20 anos, a gente vai dar no ano que vem uma forma tão grande aquele projeto que ele vai me gerar muita, mas muito orgulho daquilo. Eu acho que vai ser uma forma muito boa da gente começar a ajudar as pessoas. Eu quero ajudar todos os projetos, se Deus quiser, no entorno do Complexo do Morro do Alemão. Os projetos sérios, as pessoas que têm, na verdade, uma identidade com pessoas. Eu acho que exercer, ter atividade pública é ter empatia com as pessoas. Quem não consegue ouvir as pessoas, quem não consegue ter pessoas do seu lado, não deveria se misturar no poder público, não. Porque, na verdade, é um advogado de si mesmo. Ele pega uma procuração popular e vai advogar nos parlamentos a sua necessidade e a necessidade de alguns que os cercam, né? Aí você, né, me permite, eu me lembro aí, na cidade do Rio, né, quando o saudoso, né, o seu esposo, o Jorge, eu me lembro tranquilamente que era um homem que tinha um olhar assim profundo. Eu acho que a gente está precisando resgatar esses homens. Não importa o tempo que ele tenha na política, mas resgatar o amor, a vontade de receber as pessoas ao seu lado. Isso, você pode ter certeza. Isso é muito difícil, infelizmente, porque às vezes tem muita gente que entra na política e depois que entra esquece da população, esquece que foi a população que colocou ele lá, né? Realmente, e o Jorge nunca esqueceu das pessoas, principalmente dos mais pobres. Não à toa que o reduto eleitoral dele, lá onde ele, né, nasceu e foi criado, foi o primeiro lugar onde ele foi votado, conseguiu se eleger, ele levou várias, né, melhorias, FATEC, SEDAI, enfim. E realmente, aquela área de Inhaúma e adjacências nunca teve um representante político com proeminência para levar melhorias para aquela região, né? Para conseguir fazer um diferencial realmente na região. Eu acho que realmente precisa disso, sim, aquela região. Principalmente alguém de lá, que entenda as dores, porque realmente o que acontece muito o político, ele vai lá e faz, mas ele não sabe nem o que está precisando, porque ele não escuta, né? O que as pessoas estão precisando. Na verdade, são ajudas que vêm de cima para baixo. Eu entendo que o pré-metrô é uma necessidade que as pessoas tinham. Mas, na verdade, ele tinha que ter mergulhado em cada ponto que ele passou. Ele destruiu vários bairros, o metrô destruiu vários bairros. Quando ele dividiu os bairros, é uma coisa boa, excelente. Eu creio que o metrô é uma coisa... Não, principalmente para Inhaúma. O metrô é o diferencial, porque se não tivesse o metrô, é a única coisa que a gente tem ali de bom. É verdade. Pelo amor de Deus. Mas tinha que ter um mergulhão ali, não tem? Que as pessoas pudessem passar, o metrô passasse. Ali naquele pedaço onde o metrô passa, tinha uma série de comércios que poderia ter continuado. Tinha até cinema, que o pessoal chama de cinema. Então, muita coisa foi... Você não tem idade para saber desse cinema, não. Mas tinha muita coisa que foi... Tinha cinema ali perto, sim. Tinha. Então, mas tu lembra disso? Tu é tão eu sei que tinha, mas não lembro, assim. mas, por exemplo, tinha várias coisas ali que foram fechando ao longo do tempo. O que você acha? Criminalidade, falta de incentivo. O que você acha que aconteceu? E assim, eu quando criança, né, as pessoas falavam muito isso, assim, né, eu já, na minha juventude, assim, nossa, mas aqui em Inhaúma as coisas abrem e não fica muito tempo aberta, logo fecha. Por que acontece isso naquela região? Não, eu vou te atrever a dizer que isso é uma questão do Rio de Janeiro. Há 15, 20 anos passados, eu tinha um amigo deputado e ele começou a tentar entender o comércio de rua e o comércio do shopping, quando os shoppings estavam surgindo aí, essa grandeza do shopping. Tudo bem que a violência traz um desejo das pessoas de frequentar o shopping, mas a gente também começa a entender que o shopping está passando alguma dificuldade. Então o comércio tem que ser aquecido. Você tem um comércio que trabalha, o pai, o filho e a mãe, são 3 pessoas, geram 3 empregos. Vou te dar um exemplo. Dizem há alguns anos, quando... Eu acho que foi a Volkswagen, eu não sei qual outra empresa dessa, foi lá para Resende, a empresa gerava 200 empregos, porque tudo era automatizado. Então, ela recebeu uma série de incentivos fiscais. E o pequeno comerciante, com 4, 5 pessoas, ele gera 4, 5 empregos. Eu tenho um comércio lá na região, o rapaz tem um restaurante, eu sempre lá estou tomando café com ele. Andrezinho, perto do Guanabara. Esse rapaz tem um comércio, por gente, ele emprega ali, eu acho que de 8 a 12 pessoas. Olha só, aí você tem uma Volkswagen que emprega 20, um comerciante pequeno, um comércio pequeno no subúrbio.
emprega 12 pessoas. Então, o que se precisa é incentivar o comércio. Quem é o centro da cidade está apagado, acabou o centro da cidade. Tem que começar a reformar. Mas as pessoas fugiram do centro, eu acredito. Uma nova forma de trabalhar. Eu até acredito. Mas no subúrbio, as pessoas moram, as pessoas vivem e elas consomem. Então, eu acredito que incentivo, a gente dá tanto dinheiro para tanta coisa, mas não consegue aquecer o mercado mercado doméstico, onde as pessoas geram emprego, onde as pessoas criam seus filhos. Eu sou do tempo, Hortência. Você não é desse tempo, né? Você é muito mais jovem. Que eu tive amigos que foram criados pelos pais porque vendiam bala na porta das empresas. O fluxo de pessoas em Alma também sumiu. As pessoas sumiram do bairro. O bairro ficou empobrecido por falta daquelas empresas que saíram da região. Aí não é a violência. Aí não é a violência. Aí eu acredito que é uma carga tributária que essa cidade tem muito forte, que a gente tem que começar a pensar nela. A gente só quer arrecadar. Arrecadar, arrecadar, arrecadar. E a gente tem que entender que o comércio, a vida que se dá nos bairros, são as indústrias que fazem com que as pessoas morem. Eu sou do tempo que a Nova América gerava tanto emprego, as pessoas moravam todo, segundo o polo industrial no Rio de Janeiro. Quando era o de roupa, né? A fábrica de roupa ali no Shopping Nova América, né? Isso. Empregou tanta gente. A feira de Inhaúma era um ponto de encontro. Era. A feira era tão grande. Na minha época já era, né? Aquela feira da praça ali, né? Era muito grande. Hoje é uma feira reduzida, pequena, porque todo mundo está com muita dificuldade. A vida está tomando um outro rumo, né? Entendeu? Tu deve fazer compra na tua casa, não sei, mas tem compra que tu faz pelo telefone, não? Não, a gente vai ao mercado, mas assim, as coisas estão muito caras, tá? Tudo muito absurdo. Eu fico pensando, gente, tá muito difícil de sobreviver, porque você não compra nada, assim, já dá um valor absurdo. Então, realmente está muito difícil a vida das pessoas. Eu acho que a questão assim, não vejo uma forma de, a curto prazo, melhorar, assim. Não micro, né? De repente macroeconomicamente, vindo do governo federal, alguma coisa assim, talvez sim, mas tá bem complicado. Principalmente assim, por exemplo, a capital, você vê. Realmente, o que você falou, você vai no centro da cidade, tá tudo fechado, você vai nesses micros comércios que era o Bom Sucesso, o Ramos, que tinham ali ruas que eram super punjantes, que movimentava a economia desses bairros, e hoje você não tem mais nada, está tudo acabado. E isso só é uma cadeia de coisas que vai fazendo com que piore a vida das pessoas. E o meu filho diz uma coisa que eu com a minha idade não tenho condição muito de enxergar isso. Pai, essas lojas virtuais, de repente, geram mais oportunidades que a loja de rua, né? Quem vai andar num bairro, seja lá com Forramba, Anceto, Pilares, andar na rua para fazer compra. É uma loja aqui, uma loja distante, aí se não encontrar, aí o cara vai no shopping. Mesmo assim, eu tenho amigo no shopping que reclama da dificuldade. E um shopping grande, Shopping Nova América, e principalmente o Norte Shopping, né? Eu acredito que a gente tem que começar a repensar. Eu tenho um jovem, que eu moro no subúrbio, né? E eu moro num apartamento. No subúrbio onde eu moro, tem um senhor que para na porta com uma série de coisas. Ele começava às 5 horas da manhã, falei, pô, esse cara vem para debaixo da janela conversar. Aí ele tem um negócio chamado Shopee, né? Tu deve conhecer isso melhor do que eu. Ele cheio de coisinha, ele entrega isso na rua, entrega 200. Ele falou, eu entrego todo dia quase as mesmas pessoas. Todo mundo só compra pela internet. Entendeu? Então dificulta o comércio de rua também, mas não é isso que eu acho, não. Eu acho que o governo do Estado, a Prefeitura, o governo do Estado, o governo federal tem que começar a repensar no Rio de Janeiro e fomentar, né? Fazer com que esses bancos fomentem o comércio dos seus bairros. Façam com que as pessoas sintam um desejo de consumir e ter uma relação. Eu sou do tempo que tinha no mercado, ali o mercado, a Marim Glória em uma na rua Padre Januário. Eu andava 2, 3 quilômetros, minha mãe mandava lá comprar linha. Tinha, não tem mais aquele armarinho? Não tem, não, acabou. Acabou pela força, não da violência, acabou pela força de não ter mais, distante. Aí o cara bota um armarinho em casa, não sei o que, e vai. E ele acabou. E o rapaz tinha lá, um senhor que tinha lá 50 anos no comércio, depois que fechou, ele morreu, né? Era um armarinho que ficava de esquina, não é? Nossa, aquele armarinho era antigo, tinha uma costureira que ficava ali dentro. Padre Januário com o doutor Nicanor. Eu já peguei na minha infância esse comércio. Aí você, entendeu? Na minha infância eu peguei. Imagina agora, eu tenho 60, 70 anos no comércio agora, entendeu?
Ô, Almir, essa sua visão da capital do Rio como um todo, você, né, em 2020 fez a campanha ali naquela região. E hoje você já tem andado, já está fazendo Zona Oeste, já está começando você começou a ver que você pode ajudar mais bairros, mais regiões. O que você tem encontrado, assim, de diferente, né? Quando você olha a região que você estava trabalhando já há algum tempo e que você entra em novas regiões, o que você acha, assim, que você pode ajudar essas novas regiões ou que você acha que a região que você já estava, né, que você trabalhava antes, está um pouco atrasada com relação às outras? Fala um pouco sobre isso. Na verdade, Hortência, a gente tem que entender o seguinte, tem questões de bairro, mas essas questões de bairro tem algumas regiões que se encontram, que é as calçadas, né? Que tem um bairro maravilha que não chega em quase lugar nenhum. Você tem vários pontos que é a acessibilidade do deficiente, não é isso? A gente tem essas dificuldades. No bairro de Inhaúma, a gente não tem uma lona cultural, a gente não tem nada que aponte que o jovem pode ir ali, fazer na lona cultural o seu ponto, o seu crescimento. Hoje, na Zona Norte, lá no complexo do Morro do Alemão, tem um equipamento que eu muito admiro, que é a Nave do Conhecimento. É um equipamento da prefeitura, é um equipamento lindo. Esse equipamento gera uma série de oportunidades. Como é que funciona esse equipamento? É maravilhoso. É maravilhoso. Você pode explicar? Porque pode ter gente que está assistindo que não sabe. Claro. Eu gostaria até, se você me permitisse, da minha rede social, @almirnapoleão. Lá tem jovens que a gente conseguiu fornecer lá para o prefeito e para o secretário. Os jovens fazem lá um monte de coisa, né? Me permite, tem coisas que a minha idade não me permite mergulhar nessa modernidade dos jovens. Mas eu acompanho bem de perto. Lá tem uma série de jovens que fazem, através do computador, seus estudos, suas pesquisas. Então, a Nave do Conhecimento, que tem dentro do Complexo do Alemão, é um estabelecimento... É um equipamento da prefeitura. Um equipamento da prefeitura que proporciona aos jovens oportunidade de acesso ao computador, a essas coisas. Jogos, uma série de coisas, né? Entendi. Pô, muito maravilhoso. Mas respondendo a tua pergunta, entrando nela, eu vou responder para você. Tem questões nessa cidade que são comuns. A violência é uma questão comum. Quem mora na Barra, quem mora no Recreio, quem mora na Zona Norte é comum. Mas como a prefeitura entra nisso? A prefeitura é fácil, a guarda municipal. São guardas que tinham que ficar nos colégios. No outro dia eu estava vendo uma reportagem que uma pessoa foi sequestrada, 2 pessoas, na Barra da Tijuca e tomaram todo o dinheiro. Eu acho que se o guarda municipal tivesse em cada sinal, em cada lugar, em cada ponto, essa é a função do guarda municipal. E outra coisa que eu acho que, como o cobertor é curto, facilita você que mora na Barra, isso, facilita você, mas prejudica toda a Zona Norte. A Colurb é um equipamento da prefeitura, é um órgão da prefeitura que não funciona bem. Em outros lugares, da Zona Norte, lá em cima da Zona Oeste também tem muita inquietude, porque tem muito pouco funcionário, as pessoas se aposentam, não sentem desejo de ir para casa, porque não recebem indenização e não tem concurso. A Colurb não tem concurso, então a Colurb é um cobertor curto. Quando avança para a Zona Sul e Zona Oeste, aqui Barra e Creio, ela diminui outro canto, entendeu? Então a gente tem essa dificuldade. Mas, como é que se diz? A Colurb é um órgão que tem que atender todo o município do Rio de Janeiro. E esse município é extenso. Antes, ele foi um estado da Guanabara. Hoje é município, então ele é muito grande. Requer esse cuidado. Tem algumas inquietudes que são comuns. Mas como, Almir? Você, como questão de vereador, é votar certo, é cobrar certo e fazer com que o recurso seja bem direcionado. Então, essa questão que tem na Barra, que é da violência, e a prefeitura pode ajudar? Pode, com guarda municipal. Eu acho que já passou da época de preparar o guarda municipal e ele está armado na rua com equilíbrio. Entendeu? Para que ele possa, com equilíbrio, ajudar na segurança desse município. A iluminação no subúrbio é uma questão, a iluminação também é facilitador. Não, de segurança pública, um monte de coisa. Porque eu lembro quando eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite na Veiga de Almeida da Tijuca, pegava o metrô para ir para Inhaúma, que eu morava em Inhaúma. Nossa, aquela rua ali não tinha iluminação naquela época. Eu descia da Padre Januário, quando eu descia o metrô ali, e andando para casa era um perigo, porque realmente não tinha iluminação. E quebra, e demora a consertar. E assim, eu acho que a tecnologia ela vem para isso, né?
Tinha que ter um sistema de alerta. Queimou uma lâmpada, tem uma lâmpada ruim, a prefeitura tem que ser acionada para ir consertar. Porque isso é questão de segurança pública. O trabalhador precisa trabalhar, precisa estudar, precisa pegar o transporte. E sem iluminação piora a situação, né? Mas quando você me pergunta o que inquieta o pessoal fluminense, as pessoas que moram na cidade, tem uma questão também que eu acho interessante. Eu, quando jovem, vivia na minha casa com vários animais. E hoje eu vejo a inquietude do protetor, que é do cachorrinho, protetor dos animais, que é do cachorro que tem lá, do gatinho. E em tudo quanto é parte dessa cidade tem esses animais soltos na rua. Mas sabe por quê? Porque esses equipamentos são dominados por homens vereadores, que às vezes não tem um cachorrinho em casa. Eu tenho uma amiga minha que anda na rua comigo, se ela puder, ela para toda hora quando vê um cachorrinho e sente, a gente sente nela que ela sofre com um animalzinho, que é na Barra, eu vejo isso na Barra, eu venho muito aqui na Barra, que é na Barra, que é no subúrbio. A gente tem que tirar esse equipamento na mão de pessoas que não têm amor por esse segmento. E são equipamentos que eles conseguem usar para que, através do domínio desse equipamento, eles consigam sucesso na eleição. Se vestem até com roupagem de representante, de representante desse segmento. Às vezes não tiveram nem um cachorrinho em casa, nem um pudo, um gatinho, não tem nada disso. São questões que afetam todo o nosso município. E a gente vai brigar por elas. A gente vai dar luz onde está escuro. Hein? Tem uma coisa que me incomoda muito ali, até fiz um vídeo, botei nas minhas redes sociais, na rua onde eu cresci, né? Na rua Castro Lopes, simplesmente tem um lixão na calçada. A gente sabe que tem que conscientizar a população de não jogar o lixo na calçada, mas não tem onde jogar. Porque eu acho que não custa nada a prefeitura colocar uma caçamba, né? Ou colocar um lugar onde as pessoas possam jogar o seu lixo. Então, assim, simplesmente formou-se um lixão ali numa rua principal, praticamente na Estrada Velha da Pavuna, né? Porque fica praticamente de esquina ali. Qual é a sua ideia do que... Porque não é só ali, né? Tem outros pontos ali em Auma, Maria da Graça, enfim, tem outros pontos ali que também estão nessa situação. Qual a sua ideia, assim, que você acha que pode para melhorar essa situação? Concurso público para Columbe. Quando a gente tem um prédio lá, na parte de baixo, a Columbe, quando caiu o prédio dela, não tinha lugar para ser locado. A gente emprestou. E eu, às vezes, chegava lá 4 horas da manhã, porque eu fazia alguns exercícios lá no projeto do meu filho, e o rapaz estava lá já. Ele falou: Mia, sabe qual é a minha dificuldade aqui? Pessoas. Muitas pessoas ali na região, elas como é que se aposentam, a Columbe na região se aposenta, as pessoas não querem, tem velhas, pessoas idosas, muito idosas, que não continuam na Columbe porque não tem um mecanismo do pessoal receber indenização por tempo trabalhado. Aí o cara fica recebendo salário, mas não tem como sair na rua. Está com 80, 90 anos. Então a Columbe requer um concurso. Mas o vereador, que está lá para legislar e causar própria, ele quer saber dessas questões? Não. Só quem gosta, que, como eu te falei, que tem empatia. E eu me lembro que a Columbe em Auma é um dos órgãos que mais funciona. Mas tu imagina, 30 pessoas para atender aquela região toda. Não estou aqui defendendo os personagens que trabalham lá, mas estou sim, estou defendendo. Mas eu acho que o poder público, na pessoa do governador, que eu tenho maior admiração, já tem que, na verdade, exercer aí concurso público para que a Columbe seja renovada e as pessoas tenham na força e até chance de mandar embora. Tem tanto atestado. Eu acho que a administração tem que começar a repensar. Eu não sei se é por medo, ou se por necessidade. As pessoas ficam até com medo, achando que o nosso prefeito é uma coisa assim. Ele não é o prefeito é um administrador na nossa cidade, respeita o seu trabalho, mas acho que ele tem que olhar também pela Columbe. É um equipamento que merece muito a atenção do prefeito. Almi, bom, queria agradecer, a gente já está com o tempo, né, praticamente estourando. Vou te pedir para mandar uma mensagem para os eleitores esse ano. É a segunda vez aí, né? Terceira vez que você vem candidato, mas a segunda, né, agora seguida. E você praticamente não fez campanha da última vez. Então, vou te pedir para mandar uma mensagem aí para os seus eleitores para a gente finalizar. Hortência, na verdade, a gente não manda aí, a gente não quer mandar uma mensagem formalizada. Mas quero dizer para você o seguinte: você que está em casa, você tem que começar a pensar
nesse município como um todo. A gente não pode fazer um vereador que chega na minha porta com propostas assim pequenas, né? Ou seja, eu vou te dar meia dúzia de tijolo, eu vou fazer com que a tua casa seja melhorada, e na verdade essa não é a questão. A gente precisa começar a entender como é que funciona esse município. Eu te desafio. Posso? Peço o pessoal em casa desafiar as pessoas de casa? Pode? Pode. Então eu te pedi o seguinte, entre na nossa rede social, Almir Napoleão, nosso Instagram, Almir Napoleão, @Almir Napoleão. Não tem do Aura ainda não, olha meu amigo, não tem não. Mas @Almir Napoleão, participa dela, começa a entender um pouco como funciona o seu município, as dificuldades, o que você pode ter com uma pessoa independente no Parlamento Fluminense e que você pode ter uma pessoa que não tenha compromisso nem, uma expressão vulgar, não sei se eu posso usar aqui, depois tu corta, rabo preso com ninguém, uma independência para simplesmente representar na cidade do Rio de Janeiro. Venha conosco. A sua participação é fundamental. Quando você participa... Não pode. A sua participação é fundamental. Venha conosco nessa luta. Tem uma frase que diz que a gente não pode falar, Hortência. Bom, Almir, obrigada. Volte sempre, então, aí, pré-candidato a vereador pela capital do estado, da capital do Rio de Janeiro, né? Almir Napoleão. Obrigado, Hortência. Fica com Deus.